Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu preciso da sua companhia. Hoje é sexta-feira, dia 22 de julho, como está passando voando esse mês de julho, e o Expresso União já está no ar. É isso, meu povo, sejam muito bem-vindos novamente. Eu já começo o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Olha, ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente a gente está sendo transmitido também na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo, que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. E aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo, como o nosso Expresso, como o da hora que vem daqui a pouquinho, como União Brasil mais tarde. Tá vendo como é muito simples? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora a gente vai atualizar os dados da pandemia aqui no país. O Ministério da Saúde divulgou ontem novos números sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil. De acordo com o levantamento diário feito pela pasta, o Brasil registrou em 24 horas 51.400 novos casos da doença e 269 óbitos desde o início da pandemia. Agora a gente vai atualizar. O país acumula 33 milhões e meio de casos confirmados da doença e 676.400 mortes registradas. E a síndrome respiratória grave continua a crescer tanto no norte quanto no nordeste do país. Os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam a crescer em ritmo elevado nas regiões norte e nordeste do país, enquanto no centro-sul a tendência é de desaceleração. A análise foi divulgada hoje pela Fundação Oswaldo Cruz no Boletim Infogripe, com dados colhidos até 16 de julho. A pesquisa avalia que o Sul e o Sudeste iniciaram uma onda de crescimento da síndrome respiratória aguda grave em abril, meses antes do Norte e Nordeste, onde o mesmo começou a ocorrer no final do mês de maio e início de junho. Mesmo assim, os pesquisadores apontam que o Paraná e Rio Grande do Sul ainda apresentam um cenário estável, com a retomada de alta em crianças. O quadro é de alta da incidência da síndrome respiratória nas últimas 6 semanas, em 18 das 27 unidades federativas: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. O principal vírus causador dos casos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas 4 semanas foi o SARS-CoV-2, dominando amplamente o cenário entre os adultos e superando o vírus sincicial respiratório entre as crianças. Agora a gente vai falar sobre cuidados com a visão, porque um estudo feito pelo Instituto Datafolha indicou que 24% dos brasileiros não vão ao oftalmologista. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha com 2.088 pessoas revelou que delas 24% não vão ao oftalmologista. Já 70% dos brasileiros afirmam que costumam ir ao oftalmologista e 6% afirmam não saber, não lembrar ou não ter frequência definida. Mesmo que o dado seja minoria, é preciso que desperte a preocupação de todos para os cuidados com os olhos. O oftalmologista Ângelo Porto fala quais os cuidados necessários com a visão no dia a dia. Os cuidados mais importantes são a higienização frequente ou diária dos olhos, que você pode usar produtos à base de shampoos neutros, né, ou shampoos ou produtos mais específicos que são vendidos nas farmácias para fazer essa higienização, né? E a proteção solar,
que é o uso de óculos com filtros solares para fazer a proteção contra os raios ultravioleta do sol. O oftalmologista alertou sobre os malefícios da exposição excessiva às telas. O fato da exposição contínua, né, e demorada das telas tem dois prejuízos principais para a visão. O ressecamento dos olhos, né, a falta de lubrificação e a emissão de alguns tipos de comprimentos de onda, principalmente a luz azul, que pode afetar não só a visão, mas também o ciclo do sono e os ciclos metabólicos do corpo. Ângelo Porto detalhou ainda qual a frequência ideal para as pessoas irem ao oftalmologista. O ideal é que seja uma vez por ano, para que você faça não só o exame de vista, mas também o exame clínico oftalmológico, onde é verificada a pressão intraocular, o exame de fundo de olho, que também é muito importante, e através desses exames detectar não só os problemas de visão propriamente, mas também alguns problemas orgânicos que podem ser achados nessas avaliações, como diabetes, pressão arterial e outros. Segundo Cristiane Ramalho, ir ao oftalmologista é uma maneira de evitar problemas futuros. O oftalmologista, a visita, a consulta é muito importante, porque a gente tem que cuidar, principalmente quando é mais jovem, entendeu? Porque as consequências vêm com o tempo, com a idade. E para mim é muito importante, e todos os anos eu venho, ou até menos, tem vezes que eu venho 6 meses para ver o grau da visão e evitar problemas no futuro. É isso, gente. Sempre bom ir ao oftalmologista de forma regular para cuidar da saúde da nossa visão. E o Ministério da Saúde incorporou na lista do Sistema Único de Saúde um medicamento que é utilizado para o tratamento de pacientes com osteoporose. O Ministério da Saúde decidiu incorporar na lista de medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde o ácido zoledrônico. O medicamento é usado para o tratamento de pacientes com osteoporose que apresentam intolerância ou dificuldades de deglutição dos bisfosfonatos orais. A portaria foi publicada no dia 21 no Diário Oficial da União. A incorporação do medicamento atende a uma recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde. De acordo com a portaria, o medicamento deverá ser oferecido à população no SUS num prazo máximo de 180 dias. A osteoporose atinge o metabolismo dos ossos, diminuindo a massa óssea e comprometendo a estrutura dos tecidos responsáveis pela formação dos ossos. A doença é a principal causa de fratura em pessoas acima de 50 anos. Mudando de assunto, gente, de acordo com a pesquisa Febraban de tecnologia bancária, 7 em cada 10 operações bancárias feitas no Brasil em 2021, de um total de 119,5 bilhões, foram realizadas pela internet ou por isso aqui, pelo celular. O resultado foi impulsionado pelo crescimento de 28% nas operações com smartphones, que totalizaram 67,1 bilhões e representam 56% do total. As transações por internet banking aumentaram 6%. A movimentação financeira pelo celular teve um crescimento expressivo de 75% no ano passado, passando de 9,3 bilhões de transações para 16 bilhões e 300 milhões de operações. A pesquisa também revela que as transações relacionadas a pagamentos cresceram 72% no mobile banking. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro, como você já sabe, é o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, que é o DDD 85 98101 0984. Mas se você prefere outra plataforma, a gente tem o e-mail. Anota aí, está aparecendo aqui na telinha. É o jornalismo@redeunião.com.br. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição, é claro, é muito bem-vinda. Agora a gente vai para uma breve pausa, mas fica aí que já já eu estou de volta trazendo muito mais conteúdo para continuar deixando você super bem informado. Fica aí que já já eu estou de volta.
E estamos de volta com o nosso Expresso, falando que vários presidentes se reuniram ontem na reunião da cúpula do Mercosul, no Paraguai. Ocorre hoje a 60ª reunião ordinária da cúpula de chefes do Estado do Mercosul, o bloco econômico composto por Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Esta é a primeira reunião presencial dos líderes do bloco desde o início da pandemia. Após cancelar a ida à Assunção, capital do Paraguai, o presidente Jair Bolsonaro deve participar da cúpula do Mercosul via videoconferência. A suspensão da ida se deve aos compromissos oficiais do presidente no Brasil. Nesta edição do encontro, o Paraguai deixa a presidência temporária do bloco e passa a função para o Uruguai. Cada presidência dura 6 meses. Na última quarta-feira, ocorreu a reunião ordinária do Conselho do Mercosul com a participação de ministros de Estado. Antes da troca de presidência, o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai anunciou a assinatura de um acordo de livre comércio do Mercosul com a Singapura. O bloco também entrou em consenso para reduzir em 10% da tarifa externa comum chamada TEC do Mercosul. A medida já vinha sendo adotada pelo Brasil de forma unilateral. Segundo o governo brasileiro, ainda está prevista durante o encontro desta quinta-feira a assinatura de acordo para combater o feminicídio e a continuidade de tratativas para ampliar os acordos com a Índia e Israel. Também está previsto para hoje o encontro de trabalho dos chefes de estados do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul. O principal assunto a ser debatido é o combate ao crime organizado entre as fronteiras da região. Somente este ano, o Brasil exportou mais de 10 bilhões de reais para o Mercosul e importou aproximadamente 9 bilhões de reais dos países membros. Segundo o governo federal, mais de 90% das vendas brasileiras para o Mercosul são de produtos da indústria de transformação, incluindo exportações dos setores automotivo e de máquinas e equipamentos. E após a União Europeia anunciar um novo plano para mitigar a dependência do gás russo, Moscou retomou o fornecimento do produto por meio do gasoduto Nord Stream 1 nesta quinta-feira. O fluxo, porém, ainda segue reduzido com apenas 40% da capacidade. Operadores alegavam que a interrupção, que durou 10 dias, ocorreu devido a uma manutenção necessária e a suspensão da entrega do item serviu de lembrete do estrago que a falta de gás russo pode relegar às principais economias europeias. O Kremlin, por meio do seu porta-voz Dmitry Peskov, voltou a culpar as sanções impostas pelo Ocidente por dificuldades no fornecimento de gás. E falamos agora de pautas que tramitam na Assembleia Legislativa, porque um projeto de lei obriga que a CAGES e a Enel aqui do Ceará modernizem os seus canais de comunicação para o consumidor. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Ceará, de autoria do deputado Carlos Matos, quer obrigar a CAGES e a Enel do Ceará a modernizar os canais de acesso ao consumidor para a revisão das contas de água e de luz. De janeiro a setembro de 2021, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor recebeu 557 reclamações referentes à Companhia de Água e Esgoto do Ceará e 405 direcionadas à Companhia Energética do Ceará. A maioria sobre incorreções nas faturas. As formas de contestação pelos clientes são realizadas exclusivamente através de centrais de atendimentos e ouvidorias, de forma presencial ou por telecomunicação, gerando uma fila de espera. De acordo com o deputado, há muitas cobranças indevidas. Por isso, é importante que haja uma condição de facilitar a verificação, se a cobrança está correta ou não, e fazer a correção de forma digital. A tecnologia permite isso, é o que defendeu o parlamentar. O artigo 2º do texto do projeto diz que as concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica
deverão criar e disponibilizar por suas ouvidorias e setores de reclamações e em seus respectivos sítios eletrônicos de aplicativos, ferramentas acessíveis para verificação e a contestação dos valores constantes no faturamento de contas de água e energia elétrica por parte dos consumidores. A matéria ainda conclui que o consumidor cearense poderá contestar as faturas referentes aos períodos de até 2 anos anteriores à entrada em vigor desta lei. E em mais um dia de tensões domésticas e externas, o dólar se aproximou de R$ 5,50 e fechou no maior nível em 6 meses. O dólar comercial encerrou esta quinta, vendido a R$ 5,49, com uma alta de 0,65%. A cotação chegou a cair na primeira hora de negociação, chegando a R$ 5,43 na mínima do dia, pouco antes das 10 da manhã. No entanto, disparou após o Banco Central Europeu elevar os juros básicos da zona do euro em 0,5 ponto percentual, a primeira alta em 11 anos. O dólar está no nível mais alto desde 24 de janeiro, quando tinha fechado a R$ 5,50 e está abaixo apenas 1,4% da cotação registrada no fim do ano passado. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que estende a participação no Pronatec para instituições de assistência rural. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que inclui instituições que prestam serviço de assistência técnica e extensão rural no grupo de entidades que executam o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A sanção foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. O Pronatec oferece bolsas de estudo e cursos de forma gratuita para jovens e adultos de baixa renda. O programa foi criado em 2011 na tentativa de melhorar a qualificação profissional dos jovens, expandir e interiorizar a oferta de cursos técnicos. Atualmente, entidades privadas já podem participar da execução do programa. O projeto amplia a possibilidade para instituições públicas prestadoras oficiais dos serviços de assistência técnica e extensão rural, ou seja, que ministram cursos sobre processos agropecuários. O governo precisa habilitar essas entidades que devem prestar contas da aplicação dos recursos. Falamos agora que alguns sites têm utilizado o nome do Auxílio Brasil para aplicar golpes. Confira. Circulam mensagens por via WhatsApp, SMS ou e-mail informando que o governo federal está dando um novo Auxílio Brasil de R$ 2.500 por meio de transferência via Pix. Se trata de um novo golpe que vem sendo aplicado por sites. A vítima ainda pode receber uma mensagem com um link para que consulte se possui o direito ao benefício. Basta inserir alguns dados para fazer a falsa verificação. Só na última semana, do dia 13 ao dia 20 de julho, a empresa de cibersegurança Safe identificou 17 sites utilizando indevidamente o nome do programa Auxílio Brasil para dar golpes. No período, já foram bloqueadas mais de 140 mil tentativas de golpes, o equivalente a mais de 20 mil por dia. Em alguns dos sites, eles já incluem o botão compartilhar como condição para receber o falso benefício, que é para induzir a vítima a propagar o golpe mais facilmente. Para ter acesso ao benefício Auxílio Brasil, é preciso obrigatoriamente estar no cadastro único, e este cadastro só pode ser realizado presencialmente. E a gente continua falando sobre o tema, porque os beneficiários com número de inscrição social com final 5 recebem hoje a parcela desse mês do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício, como você já sabe, a gente tem falado aqui todo dia, é de R$ 400. E as datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Você, beneficiário, pode consultar informações em 2 aplicativos. O Auxílio Brasil, que foi desenvolvido especialmente para o programa social, e o Caixa Tem, que já era usado para as contas poupança digitais do banco. E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as indústrias empregavam 7.700.000 pessoas em 2020. Em 2020, a indústria brasileira compreendia 303.600 empresas com uma ou mais pessoas ocupadas.
Essas empresas geraram 4 trilhões de reais de receitas líquidas de vendas e pagaram um total de 308 bilhões e 400 milhões em salários e outras remunerações. Esse resultado envolveu 7 milhões e 700 mil pessoas empregadas no setor industrial. Os dados constam na pesquisa industrial anual Empresa 2020, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o levantamento, as indústrias de transformação concentraram 92,9% do faturamento das empresas industriais no ano de 2020. O segmento de fabricação de produtos alimentícios ocupou a primeira posição no ranking de receita líquida de vendas, com 24,1% do faturamento da indústria brasileira. De 2011 a 2020, esse setor foi o que mais ganhou participação de mercado, com um incremento de 5,9 pontos percentuais, dos quais 3,6 foram relativos especificamente ao período entre 2019 e 2020. Outro destaque foi o setor de fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, que em 2011 ocupava a segunda posição no ranking de receita líquida de vendas na indústria e caiu para a quarta posição em 2020, perdendo 4,9 pontos percentuais de participação em 10 anos. A gente continua falando de economia, porque a arrecadação de impostos alcançou no primeiro semestre o melhor resultado desde 1995. De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira pela Receita Federal, a arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil somou 181 bilhões de reais em junho. O resultado é o melhor para o mês desde 1995, ano que marca o início da série histórica. Com a atualização, o volume recebido com impostos e contribuições alcançou 1,114 trilhão de reais nos primeiros 6 meses deste ano. Também o melhor resultado para o período dos últimos 27 anos. Conforme os dados, o valor arrecadado em junho representa uma alta real acima da inflação de 17,12%, enquanto no período acumulado de janeiro a junho de 2022, o volume saltou 11% acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Sem considerar os fatores não recorrentes, haveria um crescimento real de 9,36% na arrecadação do período acumulado e de 18,70% no mês de junho de 2022. É o que afirma o comunicado enviado pela Receita Federal. E o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, com a previsão de um salário mínimo de R$ 1.294. Mas, sem o reajuste na tabela, os brasileiros que ganharem mais de um salário mínimo e meio vão ter que pagar o imposto de renda pessoa física. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 e neste documento está previsto o reajuste do salário mínimo para R$ 1.294, um aumento de R$ 82 em relação ao valor atual. O economista Ricardo Coimbra dá detalhes de como ocorre essa definição. Essa lei ela tem que ser aprovada nas suas câmaras legislativas até o meio do ano anterior à execução daquele orçamento, né? Então, é uma previsão daquilo que se vai se gastar em todas as áreas, educação, saúde, saneamento, segurança. Então, você já tem que dar, né, um direcionamento de quanto é que você vai gastar em cada uma dessas áreas. E isso precisa ser aprovado e sancionado, né, no ano anterior. O economista falou quais os impactos econômicos desse aumento salarial. Toda vida que você tem, né, uma reposição das perdas salariais provocadas pela inflação, que vai ter em janeiro em função do novo salário mínimo, você gera a possibilidade de mais movimentação de recursos na atividade econômica. Um detalhe não muito animador é que com essa correção do salário, os brasileiros que ganharem um salário mínimo e meio, R$ 1.941, vão ter que pagar o imposto de renda pessoa física a partir do ano que vem, se a tabela não for corrigida.
Joselito Santos, que é contador e consultor tributário, define o motivo desse provável pagamento de imposto. Em razão da tabela progressiva do imposto, ou seja, aquela tabela que você calcula o imposto, não ser corrigida desde 2015, o que é que acontece? O salário do trabalhador que tem essa correção anualmente pela inflação, acaba se aproximando da tabela e a partir do ano que vem vai ultrapassar R$ 1.900, que é a faixa de isenção da tabela do imposto de renda, e ele vai ser tributado. Santos detalhou a que é destinado o imposto de renda pago pelo contribuinte. O valor arrecadado do imposto de renda era para ser voltado, ou seja, retornado com serviço público. O grande problema é que quando se tem aumento de carga tributária ou tributação é que aqui no Brasil essa destinação não é muito sensível para o contribuinte. Ou seja, nós não verificamos esse retorno, tamanha a nossa carga tributária, na nossa vida em serviços públicos. É isso, gente. Expresso dessa sexta vai ficando por aqui. Um ótimo comecinho de final de semana. E amanhã eu tô te aguardando, no mesmo horário de sempre. Tchau, tchau.